meus amores, tudo bem? Eu espero que sim. E eu estou aqui hoje com boas notícias, obviamente, né? Afinal de contas, vamos ter concurso na área da educação, Prefeitura de Arraial do Cabo, um concurso muito esperado por vocês e com uma boa remuneração. A gente vai esmiuçar aqui um pouquinho do edital, na parte de língua portuguesa, na parte de redação. Vamos comentar alguns pontos importantes e eu tenho uma novidade que você vai gostar muito. Então fica comigo nesse vídeo para entender um pouquinho mais desse edital. A gente está aqui no site da IBAN e aí temos o concurso da Prefeitura de Arraial do Cabo. Nesse site aqui, tá aqui em cima, você encontra todas as informações importantes, principalmente o nosso querido edital. Vou abrir aqui com vocês os cargos que a gente tem para esse concurso, são esses aqui, Cargos para inspetor de aluno, tá aqui, opa, vou botar outra caneta que é melhor. Cargo para inspetor de aluno, pedagogo, professor de educação especial, professor docente, que seria ciências, educação artística, educação física, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa e matemática, professor docente 2, professor inspetor escolar, professor orientador educacional, supervisor escolar e secretário escolar. Então a gente tem todos esses cargos aqui no concurso da Prefeitura de Arraial do Cabo. E vamos estudar aqui um pouquinho, vamos ver como que vai ser essa prova. A IBAN costuma colocar aqui, nesse quadro demonstrativo de provas. Aqui você consegue visualizar como que vai ser a estrutura da prova que você vai fazer. Então é bem legal porque ela coloca isso sempre separado, eu acho muito bacana da banca. E o que que a gente tem aqui? As provas para pedagogo, professor de educação especial, professor docente 1, todos os cargos de docente 1, que são os professores do Fundamental 2, mais professor inspetor escolar, orientador educacional e o professor supervisor escolar vão fazer a seguinte prova: conhecimentos específicos, português, legislação e prova de redação. Então a gente tem uma estrutura aqui de prova que vai contemplar 20 questões de conhecimentos específicos, 10 questões de português, 10 questões de legislação e a bendita da prova de redação. Olha essa estrutura de prova. A IBAN ela tem essa característica de cobrar redação. Foi assim no concurso de Saquarema, em 2023. Foi assim no concurso de São Pedro da Aldeia, em 2024. Fora outros concursos. Cachoeiras de Macacu também teve redação. Então a gente percebe que esse é um padrão da banca, principalmente quando a gente vai ali para a região dos lagos, como foi Saquarema, como foi São Pedro da Aldeia e agora Arraial do Cabo. Então essa preparação da redação ela é importante. Por quê? Galera, a redação tá aqui, ela vale 20 pontos. 20 pontos em um concurso, 20 pontos numa prova de redação em um concurso concorrido é importantíssimo. Você não pode deixar isso aqui para trás. Por quê? Você consegue até se classificar aqui na prova objetiva, mas vai ser a redação que vai fazer a diferença. Então você tem de ficar atento a isso. E a gente tem, como de costume, 10 questões de língua portuguesa. Comum também na banca IBAN. A gente já tem essa estrutura. Para o professor docente 2, nós vamos ter prova de conhecimento específico também com 20 questões, português com 10 questões, legislação e também temos prova de redação. Os únicos que se deram bem aqui de não fazer prova de redação, e eu nem sei se foi tão bem assim, porque tem matemática aqui, quando entra matemática já pra mim é uma tristeza só, mas também sou professora de língua portuguesa, né? Então redação pra mim, é tranquilo e pros meus alunos também. Na prova de inspetor de alunos não tem redação e nem para secretário escolar, mas tem português. Dito isso, vamos ver agora a parte financeira, porque essa parte é importante, né? A gente tem que saber aqui a jornada de trabalho, salário, para saber se vale a pena. E me chamou muita atenção, porque professor docente 1, ou seja, os professores do Fundamental 2, têm uma carga horária de 20 horas semanais, e a gente sabe que aqui
tem aquele 1/3 de planejamento, então não são 20 horas em sala de aula, a gente diminui ali 1/3. Para quê? Para o tempo de planejamento, e muitas vezes esse tempo de planejamento ele é feito home office, porque as escolas elas não têm o suporte tecnológico para que o professor possa fazer isso na escola, então às vezes isso é home office. E olha o salário, praticamente R$3.500. É um salário muito bom. Bota aqui que você vai trabalhar 2 vezes na semana e você vai receber um salário assim. Por mais que tenha os descontos, bota aí que você vai receber R$3.000, R$3.100 para 2 dias na semana. É um salário muito bom, gente, para a área da educação. E aí a gente tem aqui as vagas. Apesar do número imediato de vaga não ser tão alto, a gente tem o mais legal de tudo, que é o cadastro reserva. E eu digo para vocês, o cadastro reserva, ele funciona. Eu sou a prova viva disso. No concurso de Petrópolis, que eu fiz, eu hoje sou professora concursada na rede de Nova Iguaçu, mas ali eu passei dentro do número de vagas. Mas antes de chegar a passar dentro do número de vagas, eu fiquei em cadastro reserva. E eu fiquei no de Petrópolis, por exemplo, e eu fui chamada. Então, assim, não fui porque no momento atual da minha vida, no ano passado, não valia mais a pena. Mas o cadastro reserva, ele funciona. Então, vale a pena. Se você focar só no número de vagas imediato, às vezes você vai se desestimular de fazer um concurso. Isso não pode acontecer. Prova a gente faz. Depois que é convocado, a gente pensa se vai ou se não vai. Não espera sair o edital dos seus sonhos. Eu digo isso para todos os meus alunos, independente de ser educacional, jurídico, administrativo. Não espera sair o edital dos seus sonhos para você fazer prova. Vai fazendo para você amadurecer. Concurso é amadurecimento. É lógico que a gente tem pessoas que passam de primeira no concurso dos sonhos, mas vai ver o número, é muito pequeno. São poucos os que passam de primeira vez no concurso dos sonhos. Então, o que eu quero te dizer aqui? Se você está estudando para concurso, faz essa prova. Se você é viável para você financeiramente, faça. Vale a pena. O salário é bem legal. Vamos ver aqui as outras vagas. Olha, a gente viu para professor de ciências. Vou aumentar aqui um pouquinho. Professor de educação especial, 16 vagas, tem bastante vaga, mesma carga horária. E temos aqui essa remuneração que também é muito boa. Pedagogo, 20 horas e a remuneração de 2.284. Professor de educação artística, 4 vagas imediatas mais o cadastro reserva. Aqui eu tô falando para vocês do total de vagas, e vocês têm que olhar ampla concorrência, PCD, reserva de vagas. Mesma coisa, remuneração e carga horária. E assim vai para todos os professores docente 1. Então, educação física, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa e matemática. Me chamou até a atenção matemática ser só cadastro reserva, mas faça mesmo assim. Por quê? Você acha realmente que não está faltando professor de matemática na prefeitura de Arraial do Cabo? Com certeza está. E a gente sabe que nessas prefeituras, às vezes, tem muito contrato. Então, quando tem concurso e tem aprovado, eles são obrigados a chamar os aprovados no concurso e tirar o pessoal do contrato. Então, assim, vale a pena você ficar de olho nisso aqui e fazer, mesmo que seja só cadastro reserva. E aí temos a mesma carga horária e a mesma remuneração. Professor de português, 8 vagas e o cadastro reserva. Galera, não se intimide pelo número. Isso é uma das coisas assim que não se intimide. Eu fiz um concurso, por exemplo, de Rio Bonito, foi minha primeira matrícula. O concurso de Rio Bonito eram 5 vagas imediatas mais cadastro reserva. Eu passei. Passei em 5º lugar nesse concurso. Olha, 5 vagas eu passei em 5º lugar. Fui, trabalhei lá, uma prefeitura maravilhosa, mas exonerei quando passei para a prefeitura de Nova Iguaçu. Hoje, eles já chamaram mais de 20 pessoas do cadastro reserva. Veja, chama. O que eu quero te dizer aqui é que o cadastro reserva, ele é utilizado sim. Não fique com medo disso. E temos a mesma remuneração. E por fim, para inspetor escolar, a gente tem 5 vagas mais o cadastro reserva, 20 horas e o mesmo salário.
Orientador educacional, mesmo salário. E supervisor escolar, mesmo salário. Supervisor escolar tem bastante vaga, por sinal, isso é muito bom. E todos eles, 20 horas semanais. Isso é ótimo. Aqui, professor docente 2. Olha quanta vaga que tem para professor docente 2, que é o professor da educação infantil e anos iniciais, se não falha a memória. 150 vagas mais cadastro reserva. Salário, 2.666 para 22 horas semanais. Inspetor de aluno e secretário escolar. Também são cargos com bastante vaga. Bom, vimos isso e aqui ele coloca os requisitos para cada cargo. Voltando aqui para a estrutura das provas, o que a gente tem? Português e redação. São as duas provas que eu vou comentar com vocês, porque são as minhas áreas de trabalho. E vindo aqui para o nosso edital, deixa eu achar o conteúdo programático, tá aqui. O conteúdo programático de língua portuguesa para ensino superior. Tudo isso que está aqui não é nada de diferente do que a gente vê nos editais da IBAM. Não tem nada aqui que você diga assim, nossa, isso aqui é novo. Não, não tem. É uma estrutura comum de conteúdo programático. A gente vai ter interpretação de texto. Isso aqui tudo é interpretação de texto. Leitura e compreensão de texto, modo de organização do discurso, gêneros do discurso, que são gêneros textuais, coesão e coerência, relação entre as partes do texto, causa, consequência, comparação, conclusão, exemplificação, generalização, particularização. Tudo isso aqui, componente textual, dentro da interpretação de texto. E aí chegamos aos conectivos, morfologia, isso é conjunção. Classificação, os efeitos de sentido, verbo, vozes verbais, transitividade verbal, estrutura, classificação e formação de palavras. A formação de palavras é importante a gente prestar atenção. A banca gosta de cobrar isso aqui, tá? Talvez esse seja o diferencial da IBAM. Outras bancas não costumam colocar formação de palavras. Funções e classes de palavras, flexão nominal e verbal, regência verbal e nominal, pronomes, emprego, forma, tratamento, colocação. Colocação é colocação pronominal. Próclise, ênclise, mesóclise, figuras de linguagem, funções da linguagem, gradação e ênfase, sinônimo, antônimo, parônimo e homônimo. Aqui a gente entra na parte de semântica. Item 12 é semântica. Acentuação gráfica, pontuação, recursos gráficos, regras e efeitos de sentido. Esses recursos gráficos aqui que a gente pode pensar estão relacionados a parêntese, travessão, e também é dentro de pontuação. Sintaxe do período simples, coordenação, subordinação e crase. Então, temos um edital para a parte de ensino superior, de língua portuguesa, comum. Não tem nada de muito exorbitante, nada assim que eu diga, nossa, isso aqui eu realmente nunca vi nenhum edital de língua portuguesa da IBAM. Edital normal. Vamos ver o edital de língua portuguesa para nível médio? A gente vê se ficou muito diferente? E eu acredito que não. Nível médio, chegamos aqui. Português para nível médio, pelo que eu tô vendo aqui, até pelo número, mesma coisa. Não percebo que nada aqui tenha sido modificado. Provavelmente pode ter tirado vozes verbais ou formação de palavras. Não, a vozes verbais continua aqui. Tudo que a gente foi vendo. Funções e classes, flexão, regência, pronome, figura de linguagem, função de linguagem, sinônimo, antônimo, parônimo e homônimo, pontuação, recursos gráficos. Ele só tirou, gente, isso aqui foi ele só tirou uma coisinha aqui, pelo que eu tô percebendo, muito rápido aqui olhando para vocês, porque tá igualzinho ao de nível superior. Foi esse elemento aqui, Se eu tiver enganada, vocês comentem aí embaixo. Foi o 11. Gradação e ênfase. Vamos ver se eles deixaram crase. Gradação e ênfase foi o que eles removeram. Crase eles também colocaram, e aqui a gente tem ortografia, no outro não tem. Gradação e ênfase. Gradação a gente observa dentro de figuras de linguagem, gradação. E ênfase seria dentro do texto, repetição de palavras, por exemplo, isso provoca uma ênfase.
Seria isso e a ortografia também, que eu não vi aqui. São esses 2 pontos. Mas assim, gente, aqui, recursos gráficos, não. São esses 2 pontos de diferença que, no geral, não vai mudar tanta coisa assim. Na verdade, quem estuda para o de nível superior está preparado para o de nível médio. Quem estuda para o de nível médio está preparado para o nível superior. É língua portuguesa. A banca só fez assim, para dizer que teve uma mudança entre um e outro. Foi o que a banca fez. Vamos falar agora da redação. Eu acho que a redação está aqui dentro do edital. Vamos falar da nossa prova dissertativa. Importantíssima aqui pra gente. A IBAN tem umas especificações para a prova de redação. E aí aqui a gente chega à nossa queridíssima prova de redação da IBAN, que vai ser feita no mesmo dia da prova objetiva. E aí nós temos prova de redação para os cargos de ensino superior e docente 2. A prova de redação, de caráter classificatório e eliminatório, será composta por uma questão a respeito da qual a pessoa candidata deverá produzir texto dissertativo argumentativo. É o que a mamãe aqui está sempre preparada para te ensinar. Quem é meu aluno de redação já sabe disso, né? Em prosa, o que significa isso, Catarina? É um texto com divisão em parágrafos e versará sobre o assunto da especialidade do cargo, ou sobre a atualidade, ou sobre um dos componentes constantes no anexo 3. Anexo 3 é justamente esse que nós estávamos aqui estudando. Anexo 3, ó, tá aqui em cima. Eita, que eu marquei tudo. Anexo 3 é esse aqui. O que a banca quis dizer com isso, Catarina? Que ela pode cobrar um assunto relacionado, por exemplo, à legislação. Ela pode perguntar sobre uma atualização da LDB, letramento digital. Ela pode perguntar a respeito de algum conteúdo de pedagogia que você vai fazer, conhecimento de pedagogia. Por exemplo, alguma questão referente à legislação da lei de inclusão, pode trazer. Então é isso que a banca quis dizer quando ela botou aqui para você que pode ser um conteúdo do anexo 3. Para se cercar, para depois não ter ninguém colocando um recurso, interpondo um recurso, dizendo, não podia cair isso aqui porque eu fiz prova de língua portuguesa e aí eles cobraram a respeito de inclusão. Aí a banca já se calçou colocando o anexo 3 como possível conteúdo. Observando os critérios de correção estabelecidos no item 7.2.14. A gente vai ver já já. A prova de redação será realizada concomitantemente com as provas objetivas. A prova de redação valerá 20, nós já tínhamos falado disso, e deverá ter no mínimo 25 linhas e no máximo 30 linhas. Até aqui tudo padrão. A linha destinada ao título, isso aqui é importante. A banca já te disse no edital que ela vai querer um título na prova de redação. E ela vai deixar um espaço na folha para você colocar esse título. Ou seja, se você esquecer do título, você vai perder ponto. E não será contada para efeito do que dispõe o item 7.2.3. Serão corrigidas as redações das pessoas candidatas que tenham sido aprovadas e classificadas nas provas objetivas, observada a ordem decrescente de classificação por cargo. Então, só vai ter a prova corrigida quem tiver uma determinada quantidade de acertos na prova objetiva. Aí os alunos me perguntam assim, professora, eu faço a redação primeiro ou eu faço a minha prova objetiva? Vou te dar um conselho de quem... Meu primeiro concurso educacional foi Cachoeira de Macacu com a IBAN, em 2022. Eu sou professora de redação. Adivinha por onde eu comecei? Primeiro concurso educacional, gente. Eu comecei pela redação, porque eu queria que a minha redação ficasse perfeita. E ela ficou. Quando eu cheguei à prova objetiva, eu já estava exausta, cansada, porque eu dei tudo de mim naquela prova de redação. Apesar de ser professora de redação, eu fui sem técnica para aquele concurso. Era o meu primeiro concurso de educação. Então, eu fui. O que aconteceu? A bonitona aqui não fez uma boa prova objetiva, não conseguiu ter a prova de redação corrigida pela banca. Por quê? Porque eu não tive estratégia de prova. Depois disso, meu amor, essa lição eu carreguei comigo. E fui aprovada em concursos com redação. Fui aprovada e tirei notas excelentes. Então, assim,
praticamente gabaritando a prova de redação. Por quê? Eu adotei estratégia para fazer a prova. Primeiro, dei tudo na objetiva, fiz a melhor objetiva que eu podia, reservando tempo, sempre atenta, e depois fiz a minha prova de redação. E aí sim, eu consegui ter a redação corrigida nesses exames. Por quê? Porque eu usei estratégia. Nem sempre vale a pena começar pela redação, porque senão você vai se desgastar muito mentalmente e no que você precisa dar o seu sangue, que é a prova objetiva, para você poder tirar um notão, você acaba não fazendo tão bem. Então aqui é um equilíbrio. E é por isso que você precisa praticar a redação. É por isso que você precisa de um professor para te orientar nessa redação. Você precisa de um material completo para você estudar. Você precisa de uma boa mentoria de redação. Por isso que eu estou aqui te ajudando, te mostrando isso. Ok, então vão ser essas as redações corrigidas. E aí ele coloca aqui a listagem da ampla concorrência de quem vai ter a redação corrigida. Dito isso, vou me adiantar aqui com vocês para a gente ver o item 7.214. Está aqui, item 7.214. Serão consideradas para atribuição dos pontos. Conteúdo, então a banca vai dividir a pontuação em conteúdo, valendo 5 pontos, estrutura, valendo 5 pontos. Aqui a gente já tem 10. Expressão, valendo 3. Domínio da escrita formal, valendo 7. A banca está privilegiando a norma padrão, porque ela deixou 7 pontos. É o critério que tem a maior pontuação. O que significa aqui? Que você precisa ficar atento ao domínio da pontuação, da regência, do uso da crase, da concordância. Tudo isso vai ser avaliado e você tem 7 pontos nesse item. Vamos detalhar cada um. O conteúdo vale 5 pontos, perspectiva adotada no tratamento do tema, capacidade de análise e senso crítico, consistência dos argumentos, clareza e coerência. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra uma abordagem tangencial. Catarina, o que é abordagem tangencial, parcial ou diluída? É aquela abordagem que não enfrenta diretamente o tema que a banca trouxe. Quando você tangencia, a banca pergunta, por exemplo, a respeito da inclusão dos autistas nas salas de aula. E aí você, ao invés de focar nos alunos que têm autismo, você tangencia e vai falar dos alunos que têm déficit de atenção, dos alunos que têm transtorno global do desenvolvimento, dos alunos que têm altas habilidades e superdotação, e você não enfrentou apenas o que a banca trouxe no tema, que seria a questão do TEA. Beleza? Estrutura, respeito ao gênero. O que significa isso? A banca quer um texto dissertativo argumentativo. Então você precisa argumentar, persuadir, convencer o examinador. Aí você vai lá e faz um texto só expositivo, em que você só joga informações, mas não contra-argumenta com elas. Você vai perder ponto. Progressão textual e encadeamento de ideias. Aqui a gente tem os fatores de coesão. É quando você utiliza os conectivos para trazer uma relação lógico-semântica de causa, consequência. Articulação de frases e parágrafos. Também entra a coesão. Por quê? É exatamente isso que eu falei. Essa articulação, essa relação lógico-semântica entre as frases, entre os períodos, para trazer um valor de conclusão, de explicação, de consequência, conformidade. Tudo isso entra aqui. A articulação das frases, ela vai contribuir para a progressão do texto, para você não ficar repetindo ideias. Sabe quando você constrói o desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2 você fala a mesma coisa? É isso, o seu texto não progrediu, você vai perder ponto. Expressão. A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. A perda dos pontos previstos dependerá do comprometimento gerado pelas incorreções no desenvolvimento do texto. Essa expressão aqui diz respeito às ideias, aos repertórios, ao conteúdo. Então, em expressão, a gente tem o conteúdo. Como você defendeu as suas ideias? Quem você citou? Como você validou essas informações?
Por fim, o domínio da escrita formal, com atenção aos seguintes itens. Estrutura sintática das orações e períodos. Não vai me construir um desenvolvimento inteiro em um período único. Você não vai fazer isso não, pelo amor de Deus, você vai perder ponto. E não vai perder ponto só no item 4 não, vai perder no item de estrutura, no númerozinho aqui, no número 2, item B. Porque quando você constrói um parágrafo inteiro de 7, 8 linhas em um único período, já era. Seu texto ficou comprometido. Elementos coesivos, concordância verbal e nominal, pontuação, regência, emprego de pronomes. Esse emprego de pronomes aqui a gente pode pensar na colocação pronominal. Não iniciar a frase com pronome oblíquo átono. Flexão verbal e nominal, uso de tempos e modos verbais, grafia e acentuação. Então, todos esses critérios aqui vão ser avaliados na sua redação. Na minha mentoria de redação, a gente vai ter correção de redação seguindo todos os itens dessa grade, comentando detalhe por detalhe. Minha correção é bem completa, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Para te ajudar, o que eu tenho aqui? O e-book Redação de Sucesso. Você acha que eu ia deixar você na mão? Jamais! Dá uma olhada no e-book que eu preparei, focado nesse edital da IBAN para Arraial do Cabo, tanto é que ele já está até aqui. E aí a gente tem o que é o texto dissertativo, como desenvolver essa argumentação, os tipos de introdução. Gente, tem exercício nesse e-book para te mostrar como fazer, porque você quando treina, você aprende e tem gabarito comentado. Olha isso aqui é ouro, gente, isso aqui é ouro para quem está estudando redação educacional. Além disso, a gente tem um banco de repertórios, que eu fiz questão de colocar aqui os principais teóricos da educação e quais temas que estão envolvidos nas perspectivas, nos conceitos que esses teóricos defendem. Coloquei um banco de repertório sociocultural para te ajudar com livro, filme, legislação, para você saber o que citar. Como produzir um bom título, porque a gente viu ali que vai ter título na redação. E a cereja do nosso bolo, 13 temas para você praticar redação com sugestão de resposta. São 5 temas que não têm um pedido de proposta educacional e do tema 6 ao 13 com uma proposta de atividade pedagógica, porque às vezes a IBAN traz essa proposta. Ela pede para você uma proposta de sala de aula, então eu coloquei isso aqui. Inclusive, eu citei metodologias ativas da educação, porque as bancas adoram metodologias ativas. Se você não sabe o que é, nesse e-book você aprende. E, aliás, precisa saber, porque isso pode cair na sua prova objetiva também. Vou te mostrar aqui uma proposta de redação com atividade pedagógica. Aqui a gente tem a proposta, toda bonitinha, com texto motivador. E aí vem o tema. O papel da escola e do professor na promoção do letramento digital, já te lembrei da LDB, né? Como ferramenta de cidadania e de combate à desinformação. Propõe ainda uma atividade escolar que fomente o letramento digital. E embaixo você encontra a redação completa. É isso. Esse é o e-book. Embaixo você encontra a redação completinha, com sugestão de como você pode desenvolver o seu texto. Isso aqui é para te dar um norte de como produzir a redação. E você pode perceber que tem argumento de autoridade nos parágrafos. Tem argumento de autoridade, tem repertório sociocultural. Olha aqui. Tem um título criativo. O material ele é todo produzido para te ajudar a elaborar uma redação perfeita. Dá uma olhada no banco de teóricos de educação. Eu coloquei aqui o teórico, o eixo temático, aquele, né? Aqui a abordagem dele se relaciona, exemplos de temas. Então, além daqueles 13 temas que tem proposta de redação, aqui nesse banco de teóricos, a gente também tem sugestões de tema. E frases célebres, que são importantes vocês ficarem atentos para reproduzir na sua prova de redação, para trazer aquela ideia ali. Então, esse é o nosso e-book. E o melhor de tudo, gente, sabe qual é o valor desse e-book aqui? Se eu te contar, você não vai acreditar. É apenas R$ 27,90. É apenas R$ 27,90. Olha aqui, ó.
são 57 páginas de conteúdo. Tudo isso para te ajudar na sua prova de redação. Porque é um material que você pode imprimir e usar não só para esse concurso da IBAN, mas para outros, porque a gente sabe que vai sair Saquarema em breve. Tem aí a previsão de Cabo Frio e a gente sabe que a IBAN, Búzios, que a IBAN provavelmente será organizadora dessas provas. Então é um material que vai te ajudar não só para o concurso de Arraial do Cabo. Olha aqui, ó. Quando eu falei para vocês dos exercícios, tá aqui. Exercícios rápidos de fixação. E tem o gabarito comentado. Perfeito. Eu sei que eu fiz um material pensando em te ajudar, pensando no que você poderia ter para facilitar a sua vida na hora de estudar redação, para você destravar na escrita, e foi isso que eu fiz. Agora, além da redação, também tem um curso de português no precinho, porque eu sei que vocês estudam, tem muitos cursos que vocês vão fazendo, então eu fiz algo completo. Para quê? Para te ajudar. É algo objetivo. É o nosso curso Gabarite Português da IBAN. E eu vou te mostrar ele também. Esse aqui é o nosso Gabarite Português da banca IBAN. E a estrutura dele é assim. Nós temos 4 aulas de provas, resolução de prova da banca IBAN. Então são 4 aulas de resolução de prova de língua portuguesa da IBAN. Tem a prova para advogado, prova para professor, prova não, aqui ó, é aula de morfologia e sintaxe com questões da IBAN, então só questão da IBAN de morfologia e de sintaxe, e a prova de São Francisco de Itabapoana de 2024, de mediador escolar. Temos aqui 4 provas da IBAN. Além disso, eu botei um bônus especial nesse curso. Um bônus com aulas de interpretação de texto, meus amores, isso aqui tudo é interpretação de texto. E vocês viram o quanto no edital tem o componente textual presente. Tudo isso aqui, ó, interpretação, os fatores de textualidade que envolvem a coesão, a coerência, tudo aqui. Conotação, denotação e figuras de linguagem, gêneros textuais e tipologia textual. Todo o componente textual que eu mostrei para vocês está aqui. Além disso, temos o bônus de morfologia, aula de morfologia para vocês estudarem, que a gente viu que vai cair também, então pronome, verbo, tudo isso aqui. E a parte de sintaxe, ou seja, tudo que está lá no seu edital, compreendendo a morfologia, sintaxe e interpretação de texto, tem aqui de bônus. E eu quero te dizer mais uma coisa, até a prova a gente ainda vai resolver mais questões da IBAN, mais provas da IBAN de língua portuguesa, mais 2 provas, e eu ainda vou colocar aqui de bônus para vocês aula de concordância, aula de regência e aula de crase, que são os tópicos especiais da língua portuguesa, dentro da parte de sintaxe. E você deve estar se perguntando, meu Deus, esse curso vai custar milhões. Não, sabe quanto? R$ 39,90. Esse curso aqui, Gabarite Português IBAN, por apenas R$ 39,90. O combo perfeito para você estudar português e redação. R$ 39,90 num curso completinho de português, com os principais tópicos do seu edital, e um e-book maravilhoso para você estudar redação por apenas R$ 27,90. Você vai abarcar tudo do edital da IBAN. Olha isso. Eu sei que você está aí estudando, se dedicando. Essa prova vai ser concorrida, mas nada te impede de ficar ali, ó, dentro do número de vagas. E o meu material vai te ajudar nisso, eu tenho certeza. Você gostou? Eu vou deixar os 2 links aqui embaixo. E, obviamente, vou deixar o meu WhatsApp também, que assim você pode entrar em contato direto comigo, eu vou te responder, te ajudar, tirar as suas dúvidas a respeito dos materiais e, de repente, até encontrar ali para você qual o melhor caminho, o que você está precisando, se é mais focar em português, se você precisa urgentemente da redação. Então, conta comigo na sua jornada, porque eu estou aqui para te ajudar. Estou muito feliz de ter preparado um material tão bonito e tão rico, que vai ajudar você a destravar na escrita e também na prova de língua portuguesa. É isso, eu vou ficando por aqui. Os links estão aqui embaixo. Um grande beijo e bons estudos!
Tchau, tchau!